Boa noite. Eu estou aqui hoje para a gente conversar a respeito deste texto que circulou na internet, nas redes, sobre o significado do sudário, do do lenço que estava em torno da cabeça de Jesus e que ele deixou à parte, que está descrito no texto sagrado em João 20, verso 7. O texto, basicamente, ele recorre a algo que o autor do texto chama de uma antiga tradição judaica. Lamentavelmente, o autor não oferece nenhuma referência e eu ainda fui atrás para verificar se havia realmente alguma referência, algum dado, alguma fonte e não obtive. Mas supondo que exista essa tal tradição antiga hebraica, o autor fala que na tradição havia entre o amo e o servo um sinal de que o amo, ao sair da mesa de refeição, deixando o lenço dobrado, significava que ele voltaria. Então, baseado nesta simbologia desta tradição, o autor do texto vai fazer uma interpretação a respeito do texto sagrado, como eu já citei, de João 20, verso 7. O texto sagrado de João 20, verso 7, ele fala que Jesus Cristo, que na ressurreição, que o lenço foi deixado à parte, enrolado. Há pelo menos quatro grandes dificuldades que este autor, que associa a tradição ao texto sagrado, que ele encontra ao fazer essa abordagem. A primeira grande dificuldade é que ele associa contextos absolutamente adversos. Ele pega uma refeição e associa o cenário de morte e ressurreição do Senhor. O segundo dificuldade que ele encontra é que na tradição que ele alega existir, o lenço é deixado dobrado. Não é assim que está descrito o texto de João 27, porque no texto diz que o lenço foi deixado enrolado. Outra grande dificuldade é que a tradição descreve um relacionamento de um amo e servo. Jesus, em João 15,15, disse aos discípulos, os mesmos que foram ao túmulo, que eles não eram mais servos, mas sim amigos, porque Jesus havia confiado a eles as coisas que iriam ocorrer. E a tragédia final desta tentativa é que, segundo a interpretação dada pelo autor do texto, Jesus tinha deixado uma espécie de simbologia dizendo que ele havia de voltar. Mas, contrário a isso, Jesus Cristo já havia ensinado claramente em João 14 que ele voltaria. E se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, 2 capítulos são dedicados a responder à convicção que os discípulos tinham na vinda de Cristo, a segunda vinda. Então, a ideia de que Deus ocultou essas coisas, criando um cenário baseado numa tradição, e que Jesus, ao deixar aquele cenário, ele tinha a tradição em mente, não faz nenhum sentido e é, na realidade, só uma necessidade de incluir
os textos, as interpretações novas, como novidades. E uma tragédia que está em nosso meio, que as pessoas não atentarem para as Escrituras e seguirem atrás de qualquer vento de doutrina. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da gente.